Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. Neste vídeo nós estamos falando sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss. O primeiro vídeo que eu fiz sobre esse livro foi de introdução, né? Então eu falei sobre as partes de introdução do livro e também por que você deveria ler esse livro, por que ele vai transformar a sua vida. Então se você não viu o primeiro vídeo, corre lá e depois volta pra cá, beleza? E já se inscreve no canal, deixa seu like, vamos pro vídeo. Bom, o primeiro grande bloco do livro, ele é o definição, né? Passo 1, D de definição. Então ali ele coloca algumas coisas importantes que a gente tem que ter como base para a partir daí começar a desenvolver o raciocínio dos novos ricos. Na parte de definição, passo 1, tem o primeiro capítulo do livro, que é advertências e comparações. Para que serve esse primeiro capítulo do livro? Para dar um toque na gente, né? De que assim, será que seu objetivo é ganhar o dinheiro ou ter a liberdade que o dinheiro vai te proporcionar? Porque se você coloca como objetivo ganhar o dinheiro, às vezes você vai abrir mão da sua liberdade, você vai abrir mão do seu tempo, você vai abrir mão de um monte de coisa que no final das contas, beleza, você ficou com um montão de dinheiro, só que você não consegue nem usar e aquilo não se traduz em qualidade de vida. Porque o que a gente quer, na verdade, é ser rico, é usar os benefícios que a riqueza proporciona, mas não de fato ter um número. O número não quer dizer nada. Você olha lá na conta do banco, tá estático lá, o número pode ser qualquer um. O que importa é o que você consegue fazer, né? Então, é uma advertência para você não colocar na cabeça que você quer ser rico por ser rico. Porque se você coloca isso na cabeça, você acaba abrindo mão de toda a sua qualidade de vida, um monte de coisa no processo, e acaba que não faz sentido. Então, é sobre ser rico e também ter liberdade. E outra coisa é que essas pessoas que acabam abrindo mão de muitas coisas pela riqueza, muitas vezes eles acabam tendo um custo de vida mais elevado também. Porque é tão corrida a vida da pessoa que ela não consegue fazer algumas coisas que ela tem que pagar, ou por exemplo, com viagens, assim, ela só consegue viajar em determinada data certinha, e isso faz com que a data seja cara, né? Porque se você tem uma data muito bem estipulada para fazer uma viagem para um destino muito bem estipulado, a viagem fica cara. Agora, quando você tem mais liberdade para escolher datas, por exemplo, a viagem fica muito mais barata. Então, ele defende que essas pessoas que têm mais liberdade, elas conseguem um custo de vida mais baixo, porque elas conseguem manejar as coisas que elas vão consumir de acordo com a sazonalidade dos preços, por exemplo, dessas coisas. E isso aumenta a taxa de riqueza, porque a taxa de riqueza, ela é o quanto você tem e o quanto você gasta. É uma divisão. Então, se você consegue diminuir o quanto você gasta, claro, sem perder a qualidade, só mudando datas, por exemplo, de uma viagem, você faz com que o seu dinheiro renda muito mais. E quando o seu dinheiro rende muito mais, é como se você tivesse mais dinheiro, porque o dinheiro também tem o seu preço. E aí o autor comenta que ele estava conversando com um senhor, né? E ele era um homem muito bem sucedido, que tinha muitas empresas. E aí o Tim Ferriss, ele pergunta para esse senhor: qual empresa que você gosta mais? E automaticamente ele respondeu: nenhuma delas. Por quê? Porque ele diz que ele passou os últimos 30 anos da vida dele com pessoas que ele não gostava, fazendo coisas que ele não gostava, tendo uma sucessão de esposas troféu. Então, uma esposa simplesmente como um objeto assim, que ele paga, é como se fosse o tradicional sugar daddy, né? Então, é uma esposa que não é um vínculo, mas sim uma questão de mais bonita, mais sei lá o que, mais sei lá o que ele pode pagar para ter, né? O que desvirtuou a relação entre homem e mulher, né? Carros que para ele também não fazia sentido, muitas outras coisas, de tal maneira que ele se sentia um morto-vivo. Então ele fazia de tudo, de tudo, de tudo. Sim, podia gastar, mas aquele negócio estava tão travado que ele não sentia o prazer de ter o que ele podia ter. Porque na verdade ele não conseguia usufruir, ele não conseguia ser. Embora ele tinha muita riqueza, ele não conseguia ser muito rico. E essa questão entre ter e ser é muito relevante. Porque o que a gente quer é ser. O número na tela não é o que mais importa. O que importa é o que você faz com ele. E com isso, o Tim Ferriss ele começa a falar sobre diferenças sutis de pensamentos que te levam a resultados muito diferentes. Então, ele separa as pessoas como sendo as adiadoras e os novos ricos. Então, para um objetivo similar, a frase que o novo rico vai falar é diferente da frase que o adiador vai falar.
Então parece que eles estão buscando o mesmo objetivo, mas no final das contas, a forma de pensar deles a respeito de um mesmo assunto faz com que eles tenham resultados muito diferentes. Então, nesse passo advertências e comparações, o Tim Ferriss está dizendo assim, toma cuidado com o que você objetiva. Porque às vezes, se você objetivar uma coisa que vai te gerar efeitos colaterais indesejados, pode ser que não vale a pena. Então, ajusta o porquê das coisas, ajusta o que você quer para que aquilo lá faça sentido no contexto geral da sua vida. Porque não adianta nada você conseguir uma coisa de um lado e estragar todo o resto. E aí ele cita que os novos ricos, eles podem ser facilmente separados da multidão porque eles têm objetivos bem definidos, prioridades e filosofias. E eu circulo a palavra filosofias, porque como a gente escolhe como a gente vai viver, depende de uma filosofia de vida. Então, todas as nossas decisões parecem que elas são o curso natural das coisas, mas na verdade não. Cada pessoa tem a sua filosofia de como agir. Então, baseado em princípios, por exemplo, a pessoa tem 3 princípios fundamentais que regem a filosofia dela, para os investimentos, para a vida ou para qualquer outra coisa. Se você observar bem atento, todas as ações que a pessoa vai tomar na sua vida estão fundamentadas naquela filosofia. Então, se você não tem uma filosofia de vida, e depois eu posso até comentar quais são as minhas 3 palavras, você deveria buscá-la. O que é importante para você? Quais são seus valores? Porque a partir daí, você vai conseguir gerar uma prosperidade que faça sentido. Senão você está se dedicando muito em uma coisa e deixa outra coisa para o lado. E aí não é o que você acredita. E aí, no final das contas, você sente que você nadou e morreu na praia. Então, é muito importante que a gente defina a nossa filosofia de vida, a nossa filosofia de investimento, que é o que rege como a gente vai agir. Para que a gente tenha convicção do que a gente está fazendo. E para que a gente tenha o sentimento de que a gente está, sim, se aproximando daqueles valores que a gente definiu a partir de muita reflexão. E aí, dentre as comparações que ele faz, eu separei algumas que eu achava mais interessante. Então, como que seria um adiador pensando? Aposentar-se precocemente, ainda jovem. Então, um adiador, ele teria o anseio de se aposentar o mais rápido possível. Mas, o que é o novo rico? O novo rico, ele tem a ideia de distribuir períodos de trabalho mais intenso e períodos de aventura, de descanso. Então ele faz um balanceamento entre o momento em que ele está dando mais resultado e um momento em que ele está, de fato, usufruindo o que ele fez. Então não é sobre fazer uma coisa para depois fazer outra. É sobre mesclar as coisas que você quer fazer para que você consiga fazer tudo. Até porque agora a gente tem mais saúde do que quando a gente estiver mais velho. Então a gente tem que conseguir aproveitar as coisas enquanto a gente vai se desenvolvendo, enquanto o tempo vai passando. E a questão o objetivo não é trabalhar o menos possível ou ganhar dinheiro e depois abandonar tudo. O objetivo é você ter prazer do que você está fazendo, é você fazer aquilo lá porque você quer. Então o objetivo não é ser inativo, tá? Não é sobre juntar uma quantidade e parar. Não é sobre isso. É fazer o que te estimula e dá prazer. Isso é o verdadeiro objetivo defendido por Tim Ferriss. E é o que faz muito sentido. Porque imagina que você atingiu a liberdade financeira. O que você vai fazer amanhã? Você tem que procurar uma coisa para fazer. Não dá para você ficar moscando até morrer. E não dá para você ficar só viajando até morrer. Ou só fazendo alguma coisa que você gosta. Porque em algum momento vai enjoar, vai parar de fazer sentido. A sua vida vai parar de fazer sentido. Você fala assim, para que eu tô acordando hoje? Né? Então, essa questão de propósito, essas questões, elas têm muito a ver com isso. Então, é sobre você conseguir tempo para conseguir escolher o que você quer fazer, o que você acha útil para a sociedade, o que você acredita que deve ser feito. E aí o próximo conceito é sobre os bens materiais, né? O adiador, ele pensa, eu quero ter tudo que eu posso, eu quero ter. Então a palavra é ter, é a posse. Já o novo rico, ele está muito mais ligado à ideia do minimalismo, né? Porque se você vê grandes investidores, por exemplo, ou a filosofia do Tim Ferriss, todos eles são pessoas minimalistas, né? Embora eles tenham muito capital, eles entendem que o mais importante não é o ter, o mais importante é o ser. Então, parece bobinho, mas a questão o que você quer, na verdade, é experimentar o mundo, é poder usar
Às vezes não é que você quer ter um carrão. Você pode ter vontade de pagar e falar assim, nossa, eu consegui. Mas fora isso, não é que você quer ter um carrão, você quer poder usar um carrão. Então, os objetivos não são na posse, os objetivos estão na experiência. Por isso que os investidores, os minimalistas, o Tim Ferriss, por exemplo, eles estão muito mais focados nas experiências do que nas posses. Isso é uma questão que tem crescido bastante e que faz bastante sentido, porque no final das contas as posses vão ficar, né? O que importa é o que você viveu enquanto você estava por aqui. E aí, a próxima questão é que ele fala sobre aquela pessoa que tem a vontade de ser o chefão, ser o dono, né? Só que o cara que tem a vontade de ser o dono, o que manda, ele vai ter dor de cabeça sempre, né? É o cara que, tudo bem, ele tem os benefícios financeiros daquele negócio, mas ele tá eternamente preocupado com aquele negócio. E se você fosse o proprietário? Qual que é a tradução para proprietário que ele não escreveu no livro? Se você for acionista. Acionista não tem preocupação. Tudo bem, você pode querer votar na assembleia, participar do conselho, se você for um cara grande. Mas acionista não tem preocupação. Ele é um cara que está fora. O dividendo vai cair na conta dele de qualquer jeito. Ele não é o cara que está preocupado com a administração do negócio. Tem o gestor do negócio lá dentro, os administradores lá dentro. Se ele quer tirar o administrador, ele vai votar e vai tirar. Mas o acionista, ele não tem a preocupação de gerir o negócio. E por isso que é muito bom, em relação a esse livro e aos investimentos, você ser acionista. Porque você fez um investimento financeiro numa empresa na economia real, e isso vai favorecer tanto a você quanto a nossa nação, mas você não tem preocupação. E o próprio direito, ele te protege. Por quê? Porque a sua responsabilidade é a ação no máximo em a zero. É diferente de uma empresa limitada, por exemplo, onde que o seu patrimônio pessoal pode ser afetado. Na lei das SA, nas sociedades por ações, isso não acontece. A ação foi a zero, perdeu tudo. Mas é raro isso acontecer, né? É só se a empresa de fato falir. Mas a questão que eu estou querendo dizer é que não dá para você ficar no negativo. Isso é muito bom para as ações, né? Porque o máximo risco que você está disposto a correr é o quanto você pagou na ação. Enquanto, se você começa um negócio em outra categoria jurídica de empresas, às vezes você pode acabar perdendo um patrimônio até pessoal. Então, essa disparidade faz com que as ações elas entrem muito nisso. Você ser o proprietário, você ser o acionista e não o cara que está lá na gestão. Porque quem tem a liberdade é o acionista e por isso que a gente investe em ações. E o próximo passo que o Tim Ferriss nos traz é que o adiador ele pensa assim, nossa, eu preciso de uma tonelada de dinheiro. Aí você pergunta, mas por que você precisa de uma tonelada de dinheiro? Ele vai responder, não, porque aí eu posso fazer isso, isso, isso. Mas às vezes ele nem sabe o que ele quer fazer. O que o Tim Ferriss está dizendo tenha bem definido o que você quer fazer, porque aí você vai saber o orçamento do que você precisa para conseguir fazer o que você quer fazer. Se não, ele vai falar isso um pouco mais para frente no livro, senão você sempre vai ter um valor X, que é o valor que você acha que é bom para você ter. Só que a cada ano esse X vai aumentar, porque você acha que você tem que ter mais por ter mais. Só que você esqueceu qual era o seu objetivo. Então você vai ter um objetivo meio distorcido, de sempre ter mais, só que sem a realização de nada. Então é importante você definir o que você quer fazer, para assim ter um motivo e uma clareza de por que você está buscando por aquela renda ou por aquele patrimônio. E aí eu gostaria de ler uma frase aqui que eu achei bastante interessante. Você contribui com algo útil para o mundo ou está apenas embaralhando papéis, batucando num teclado e voltando para casa para passar os fins de semana bêbado em frente a uma televisão? Então o que ele está dizendo você sente que você está sendo produtivo para o mundo? Você está fazendo alguma coisa de diferença? Ou você está simplesmente fazendo qualquer coisa? Então essa questão de você acreditar no seu trabalho, de você confiar que aquilo lá é útil para a sociedade, essas coisas são muito relevantes, porque isso tem a ver com os valores, com o propósito e tudo isso. E quando você tem essa paixão pelo que você está fazendo, ou você realmente acredita que aquilo lá é o correto, que precisa ser feito por você, isso vai fazer com que você tenha melhores resultados. Então, essa convicção do porquê você está fazendo alguma coisa, a crença de que aquilo lá é importante, vai te levar para um outro nível. É isso que eu acredito. Próximo passo que ele traz no livro, aí já vai para o Barsi, Luiz Barsi. Você conhece o Luiz Barsi? O que ele fala? Patrimônio é a métrica do ego. Por quê? O que importa é a renda.
Então, o que o Tim Ferriss está nos trazendo? Que antes você tem que se preocupar em renda. Não adianta você querer patrimônio. Tem que vir dinheiro entrando. E aí, automaticamente, com o dinheiro entrando, você gastando menos do que entrou e pegando esse capital que sobrou e colocando numa taxa de juros positiva ao longo dos anos, esse dinheiro vai crescer, né? Você tem que ganhar da inflação também, mas isso é outro assunto. Então, é muito mais sobre renda do que sobre patrimônio. Por quê? Tijolo, isso aqui não paga boleto. O que paga boleto é dinheiro caindo na conta. Então, o que importa é renda, tá? Claro que patrimônios são interessantes, porque a partir do patrimônio você pode gerar renda. Então, você vai acumulando renda, que renda vira patrimônio, que gera mais renda. Essa é a lógica dos dividendos. Por isso que a gente precisa investir em empresas que nos pagam dividendos. Já se encaminhando para o fim do capítulo, o Tim Ferriss ele diz que não necessariamente a pessoa que ganha mais é a pessoa que desfruta de maior riqueza. Por quê? Porque se você troca muito mais tempo de vida por aquele dinheiro, então se o seu custo de horas pelo aquele dinheiro é alto, se você trabalhar muitas horas, claro que você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas às vezes, se você tem uma relação onde você ganha mais dinheiro por hora e trabalha menos horas, no final das contas pode ser que você ganhe menos dinheiro do que a outra pessoa, mas sobra muito mais tempo. E aí esse tempo você vai usar para viver, para ter liberdade, para qualquer outra dessas coisas. Então essa relação, a questão é que não é só o valor, no final das contas. É o tanto de tempo que você gastou e o que você abriu mão. Então, esse é o conceito de custo de oportunidade. Se você está acompanhando a série de vídeos sobre o livro Manquio, você vai ver que custo de oportunidade não é só uma questão monetária. Ela leva em consideração todas as outras perdas que você teve ao longo do caminho. Por isso que a gente sempre tem que ponderar o que é um ganho ou perda monetária e um ganho ou perda em outra área, mas que também é um custo de oportunidade daquilo que você está abrindo mão para conseguir determinada coisa. E por fim, ele fala assim, que você vai ter que abrir mão de alguma coisa para conseguir fazer isso, né? E aí, ele fala do estudante que decide arriscar tudo, né? Porque a gente pensa assim, vou arriscar tudo para fazer tal coisa. Para eu ir atrás do meu sonho, eu tenho que arriscar tudo. Tudo bem, pode ser, mas o que é tudo? Às vezes tudo não é nada. Qual que é a mensagem, a grande mensagem? Será que o que você tem hoje, que você estaria abrindo mão para ir atrás do seu sonho, vale a pena você ficar para sempre nessa situação? Ou você pode abrir mão desse, entre aspas, nada para ir, de fato, correr atrás do seu objetivo? Então, às vezes a gente fica com medo de perder o que a gente tem agora. Só que isso, no final das contas, vai nos escravizar até o resto das nossas vidas. E isso impede que a gente lute e vá atrás do que a gente realmente quer. Então, o que você estaria abrindo mão para ir atrás dos seus objetivos? Às vezes, você está superestimando as coisas que você poderia perder e subestimando as coisas que você poderia ganhar. Então, essa reflexão que eu gostaria de passar para você e que isso fez muita diferença para mim também. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.